Bom, gente, então boa tarde, tá certo? Eu vou começar a apresentação agora da nossa aula e, pessoal, não, ninguém pedindo para entrar, não. Só a compreensão de vocês, porque eu estou também aguardando uma ligação aqui. Se o telefone tocar, eu vou interromper só 2 minutinhos para poder fazer atender uma ligação, tá certo? E aí depois a gente retorna. Mas eu penso que não vai provocar nenhum atraso na nossa aula, não, tá? Estou só guardando aqui, ver se eu recebo essa ligação. Gente, então, vou iniciar aqui a apresentação, tá bom? Vamos iniciar a nossa aula de hoje, que a gente vai começar a falar sobre um assunto que é muito legal, eu gosto muito, finalmente chegou a parte da disciplina que eu tenho um domínio maior, né? Que é a parte dos equipamentos propriamente dito, para que eles servem, né? Como é que a gente trabalha com esses equipamentos, tá certo? Bom, então, parece que já está apresentando. Peço só, por favor, que alguém me confirme, pessoal, se já está aparecendo. Já sim, professor. Ok, beleza. Tá ótimo. Gente, então vamos lá. Vou expandir aqui a tela, tá? Pessoal, então nossa aula hoje é sobre berço aquecido e incubadora, tá bom? Então a gente vai entender, né, como esses equipamentos funcionam, tá? O destaque que está sendo dado a esses equipamentos na nossa disciplina, tá certo? Por que eles estão sendo... por que esses equipamentos eles estão em destaque, né, na nossa disciplina, tá? Berço aquecido e incubadora são componentes essenciais de uma unidade de paciente, tá? De uma unidade, tá, de internação de pacientes, de uma clientela muito específica, tá? Que no caso é a clientela que é recebida na UTI neonatal, que são os recém-nascidos, tá certo? Então, a gente tem outros equipamentos dentro da UTI neonatal. A gente tem monitores multiparamétricos, a gente tem os ventiladores mecânicos, que são também outros tipos, são equipamentos que nós encontramos eles também, tá? Principalmente nessa época de Covid, né, que a gente tem falado muito sobre ventiladores mecânicos, não é verdade? Mas, em se tratando de UTI neonatal, os berços aquecidos e as incubadoras, elas fazem a diferença, tá? Realmente tornam o ambiente diferenciado, certo? Porque dentro de uma UTI convencional, UTI adulta e até mesmo pediátrica, a gente encontra leitos, né? Na UTI neonatal, não, nós encontramos berços aquecidos e incubadoras, tá ok? Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que entender, tá? Para como funciona qual o objetivo, né, de um berço aquecido e de uma incubadora, é a gente entender a homeostase no recém-nascido. Né? A gente vamos procurar entender um pouquinho como é a fisiologia do recém-nascido, que características tão específicas, né, tem esse cliente para exigir de um gestor, né, para exigir da gestão de um hospital, de uma administração de um hospital, a aquisição e manutenção, né, fazendo uma referência às outras aulas que a gente teve, a aquisição e manutenção de equipamentos específicos, como o berço aquecido e a incubadora. Por que elas existem e por que são tão importantes? Tá? Então, pessoal, eu trouxe aqui, gente, alguns conceitos básicos, tá certo? Que em tese, não vai ter nenhuma dificuldade, tá? Para vocês entenderem, tá certo?
Bom, desculpa. Primeiro conceito de idade gestacional, pessoal. O que é uma idade gestacional? Todo mundo sabe que uma gestação normal, em tese, demora mais ou menos 9 meses, tá? Mas quando a gente fala em termos de semanas gestacionais, a gente fala a partir de 36 semanas, tá certo? A partir de 36 semanas de gestação, nós temos uma gestação a termo, tá? Que é essa palavrinha que eu coloquei aqui embaixo. Uma gestação... Oi. Desliga sua câmera aí para ver se melhora o nosso áudio. Tá cortando o áudio. Tá cortando o áudio? Tá. Pior que eu nem sei o que fazer para solucionar, porque aqui para mim tá... Deixa eu tentar... Peraí. Será que se eu... Para mim tá ok, né? Só para tu não, Maicon? Não, perguntei da Vitória se ela confirmou também. Aqui tá cortando um pouquinho também, mas eu acho que é a internet. Eu acho que não tem o que fazer mesmo, não. Deixa eu fechar aqui. Mas dá para entender, professor, dá para entender, só tá cortando um pouco. Tá. Continua apresentando, pessoal? Continua na tela aí para vocês o slide? Sim. Beleza, então vamos lá. Cadê? Então, pessoal, o conceito principal é esse, tá? Nesse momento, idade gestacional, tá? Idade gestacional, a partir de 36 semanas, a gente chama de termo, um bebê que está nascendo a termo. A quem, né, abaixo de 36 semanas, a gente chama de pré-termo, tá? Ou prematuro, tá certo? E o pós-termo é aquele que ultrapassa 41 semanas e 6 dias, tá certo? Então, o bebê ele pode nascer a termo, pré-termo e pós-termo. Duas condições aqui, elas são um pouco preocupantes. O pré-termo, que é o prematuro, e o pós-termo, tá? Que também pode gerar complicação. O bebê que nasce, né, que aguarda mais do que 41 semanas e 6 dias para poder nascer. E então é necessário, tá? É necessário que haja uma intervenção cirúrgica, né? É necessário que vá para um parto cesariano, tá? Para poder... para que esse bebê nasça, tá certo? Bom, gente, nesses dois casos de um bebê que nasce com prematuridade, o pós-termo, com pré-natal bem feito, com acompanhamento pré-natal feito, né, de uma forma adequada, às vezes o bebê não nasce com intercorrências, mas com certeza uma criança, um bebê que nasceu abaixo de 36 semanas, e principalmente os que nascem abaixo de 32 semanas, que é a prematuridade extrema, prematuridade e prematuridade extrema, vão precisar de atendimento em uma unidade de terapia intensiva neonatal, tá certo? Por quê? Porque esses bebês, naturalmente, o bebê ele já nasce com algumas deficiências. Deficiências que eu digo, não deficiência... pode nascer com alguma malformação, alguma coisa, né? Mas até mesmo o bebê que nasce saudável, ele nasce deficiente com relação a, por exemplo, resposta imunológica, né? Então, o bebê ele nasce, num primeiro momento, sem municiado dos anticorpos da mãe, né? Mas é o convívio com o ambiente externo que vai dar a esse bebê, né, o contato com os patógenos, né, com os micro-organismos que estão no meio extrauterino, que vai começar a desenvolver a resposta imunológica do recém-nascido, e esse recém-nascido vai começar a criar um sistema de defesa próprio dele, né? Então, nesse sentido, o bebê ele nasce deficiente com relação à defesa, né, ao sistema imunológico. Ele também nasce deficiente com relação ao equilíbrio, que é o termo que a gente está chamando aqui de homeostase, tá certo? Equilíbrio. Equilíbrio de quê? Principalmente de temperatura, tá?
todo ser humano, a gente tem um termostato que ele regula a nossa temperatura do corpo em torno de 35,6 a 37,5 graus Celsius, tá certo? Então, quando isso acontece, né, no adulto, quando acontece um desequilíbrio, né, com relação à temperatura, tá? O nosso organismo adulto, ele é muito mais eficaz em fazer essa manutenção da temperatura corporal do que o recém-nascido, tá? Na verdade, o recém-nascido ele não tem essa capacidade. Acontece que, se você submeter o recém-nascido a um ambiente de frio, tá? O bebê ele vai fazer hipotermia, tá certo? E o ambiente de um centro cirúrgico, de uma UTI neonatal, é um ambiente frio, é climatizado, então o bebê corre risco de fazer hipotermia, tá certo? Outra condição também que a gente encontra, a imaturidade respiratória do prematuro. Todo mundo sabe que nós tiramos, tá, o fornecimento de energia do corpo humano, ele tem como base um processo que a gente chama, não se assustem, nem eu estou trazendo como informação, tá? Isso não é da nossa disciplina. Mas existe um processo chamado de fosforilação oxidativa. Esse processo, ele gera energia, ele produz energia no corpo, né? Bom, se ele ocorre à base de oxigênio, o que é que vai acontecer com um indivíduo que ele tem uma imaturidade respiratória, que é o caso do prematuro e do prematuro extremo? Ele não vai conseguir ter quantidades de oxigênio adequada dentro do seu organismo. Consequentemente, não vai produzir a energia de maneira adequada. Consequentemente, esse desequilíbrio metabólico do recém-nascido também influencia sobre a sua temperatura corporal, aumentando ainda por cima o risco de hipotermia. Tá, pessoal? Bom, então, acontece que, se nós temos esse cliente que ele corre tanto risco de hipotermia, é necessário, então, que eu disponibilize de um equipamento hospitalar para poder manter a temperatura do recém-nascido dentro de um padrão adequado, tá certo? Dentro de um nível adequado. E é por isso que existem os berços aquecidos e as incubadoras. Claro que as funções das incubadoras vão além de aquecer o recém-nascido, mas fundamentalmente, elas foram criadas com o objetivo de promover a homeostase do recém-nascido, a manutenção, o equilíbrio da temperatura do RN. Certo, gente? Vocês ainda estão aí? Sim. Ok, vamos lá. Próximo slide, pessoal. Diferenças entre incubadoras e berços aquecidos. Gente, aqui eu trouxe uns dois modelinhos, tá certo? De berço aquecido. Esse primeiro modelo aqui, de berço aquecido... O senhor está passando o slide, professor? Passei um slide agora. Não apresentou não para vocês? Não, tá no... Para mim tá ainda no outro. Homeostase no recém-nascido. Alguém? Para mim também. Tá? Então, peraí. Então, porque deve ter parado de apresentar para vocês. Deixa eu... Agora apareceu. Apareceu? Pois pronto, então eu vou manter aqui para ficar melhor, tá certo? Apareceu para todo mundo esse slide? Para mim, sim. Para mim também. Beleza, então. Então eu vou... Então eu vou continuar. Gente, é o seguinte. Então, nós temos aqui dois modelos de berço aquecido, tá certo? Nós temos o berço aquecido. Esse primeiro modelo aqui, vocês estão me vendo passar a setinha aqui nele? Sim. Sim. Pronto. Esse primeiro modelo aqui, ele é um modelo muito encontrado no centro cirúrgico e no centro obstétrico. Por quê? Porque ele foi criado, ele foi elaborado, pensado para poder receber o recém-nascido imediatamente quando ele nasce, tá?
Então, o bebê nasceu, né, acabou acabou de acontecer o parto, então o bebê ele é trazido para esse ambientezinho aqui, tá certo? E para poder receber os cuidados imediatos, que a gente chama, tá? Os cuidados, a atenção imediata ao recém-nascido, e depois ele ser deslocado ou para alojamento conjunto para poder ficar com a mãe, ou então para a UTI neonatal. Se ele vai ficar na UTI neonatal e se vai ficar num outro berço aquecido, então já é esse modelinho aqui, tá certo? Vamos lá. Vamos passar esse modelinho aqui, né? Que tem as gavetinhas, tá certo? As gavetinhas aqui para poder colocar fralda, colocar pano, tá certo? Colocar lenço umedecido, enfim, né? O que as mães e o próprio setor disponibilizar para o cuidado do bebê, tá? Bom, pessoal, como eu falei para vocês, né? Esse primeiro, o berço aquecido, esse de emergência, tá? Ele disponibiliza. Isso aqui é um slide que eu trouxe de um equipamento, de uma marca específica, tá? Porque era o que tinha uma descrição mais adequada, tá? Tinha uma descrição mais detalhada, tinha algumas informações adicionais. Eu não encontrei de outras, né, por exemplo, desse berço aquecido aqui do slide anterior, esse daqui eu não encontrei um detalhamento maior, mas esse daqui eu encontrei, tá? Bom, gente, esse berço aquecido, tá? Ele conta com esse aquecedor, tá? Que ao mesmo tempo que ele aquece o ar, tá? Que está acima do recém-nascido, tá? Ele possui, né, um sistemazinho aqui de rotação para poder fazer com que o calor ele seja distribuído de uma forma homogênea, tá? Sobre a pele do bebê, exatamente para poder diminuir o risco da hipotermia. Existem modelos, obviamente, que não tem isso, tá certo? Mas o que é importante aqui? O importante é que isso aqui, esse aquecedor, tá? Que ele aquece por conta de uma resistência elétrica que tem dentro dele, que também tem dentro das incubadoras. Aí a gente já vai começar a pensar um pouco nos cuidados que a gente vai ter que ter com a manutenção desse equipamento, já que você sabe que dentro de um equipamento desse, ou existem lâmpadas que aquecem, ou existem resistências elétricas. De uma forma ou de outra, mexe com a eletricidade, tá certo? Então, pode ser que tenha uma resistência elétrica e pode ser que existam lâmpadas, né, com a emissão de ondas em determinada frequência para poder aquecer também o recém-nascido, tá certo? Luzes LED, né, de controle para saber se está ligado ou não está. As laterais, tá, que são de acrílico. Aí, pessoal, a gente pode até achar, poxa, mas isso aí é uma questão do produto em si, né? E eu já digo para vocês, eu já, né, sugiro para vocês que não, tá? Por quê? Por que é necessário que seja de acrílico? Para que a gente possa observar o bebê, tá certo? Você imagina que isso aqui é feito de uma superfície, ou superfície não, de um material que não permite, né, que o bebê seja visualizado, né? Então, a gente pode estar correndo o risco, né, de estar longe e você não tem uma visão integral do recém-nascido e, às vezes, o bebê ele pode até estar cianosando. O que é uma cianose? É aquele arroxeamento da pele que ocorre exatamente por conta da hipotermia, tá? Ou então por conta de uma deficiência respiratória, né? Uma cardiopatia também, ou enfim. O bebê está ficando roxinho, o bebê está ficando roxo porque ou está hipotérmico, ou então está com déficit de O2, está fazendo uma hipóxia, mesmo que seja transitória, né? Então, você tem aqui essas laterais de acrílico que te permitem ver isso. Se fosse de um material que não fosse acrílico, que não fosse transparente, você não conseguiria ver, né? E importantíssimo, né? Elas podem ser rebatidas, mas tem que ficar em pezinha, por um motivo muito óbvio e muito simples, né? Que o bebê, ele pode fazer o quê, pessoal? Ele pode rolar, né? Para fora do berço, e o berço, ele é alto, né? E você imagina que uma queda dessa aqui é uma tragédia.
né, para todos, para a mãe, para o profissional, para o hospital, para todo mundo. Isso aqui é uma coisa inadmissível de se acontecer, você permitir que um recém-nascido, que Deus o livre, caia de um berço aquecido desse, tá certo? Então, todo equipamento hospitalar, ele tem questões de segurança, tá? De segurança para quem? Para o paciente. Em se tratando de recém-nascido, a segurança duplica, triplica. Certo? Bom, basicamente isso aqui, tá? Aí, pessoal, tem tá, vocês estão vendo esse sistemazinho bem aqui? Eu trouxe um modelinho, tá? Isso aqui, ele dá uma ideia. Vocês estão vendo, pessoal? Sim. Ok. Isso aqui dá uma ideia de como você fazer o controle, como você realizar esse controle da temperatura, tá certo? Aqui, você pode regular, isso aqui é um exemplo, pessoal, um exemplo, tá? Existem, eu imagino que centenas de painéis diferentes, mas no contexto geral, ele traz essas informações, tá? Informações de temperatura, tá? Que está sendo emitido para o recém-nascido, tá? Informações de temperatura da pele do bebê, tá? Ele traz isso aqui são estimativas, tá, pessoal? Não é que o berço aquecido ele verifique. Se bem que existem incubadoras que verificam sim a temperatura, mas existe também, né, essa questão da estimativa. Apesar do berço aquecido ele não verificar, né, diretamente, mensurar diretamente a temperatura do RN, ele dá mais ou menos uma estimativa, tá? Do calor que está sendo disponibilizado, tá? Da temperatura ambiente, né? E provavelmente qual será a temperatura da pele do bebê, tá certo? E aqui, né, a graduação da potência, da resistência do calor que você quer emitir para o bebê. Da mesma forma que se você regular de uma forma muito baixa, você pode provocar, né? Provocar não, desculpe. Você pode você pode, se a temperatura ficar muito baixa, você pode não estar impedindo que o bebê evolua para hipotermia. Da mesma forma que se você colocar muito elevada, você pode levar o bebê a uma hipertermia, desidratação e morte. Certo? Então, isso aqui é importantíssimo, um treinamento, tá, da equipe, para poder saber mexer nesse tipo de equipamento, tanto berços aquecidos como incubadores. Aí aqui, né, a gente tem os módulos, tá certo? Manual, tá? O timer, né, o tempo que você quer disponibilizar, tá? Aí tem também, existem berços aquecidos, né, desses de centro cirúrgico e centro obstétrico, que pesam o bebê, tá certo? Ele traz informação de hora, do horário, do peso, tá? Aqui o botãozinho para encerrar o alarme, tá? No caso, e também traz, como eu falei, a temperatura ambiente, tá certo? Isso aqui é um modelo, pessoal, volto a dizer, tá? Isso aqui é um modelo de um painel de um berço aquecido, tá? Aí, geralmente, quais são as principais informações que tem que ser trazidas aqui, né? A potência do calor que vai ser disponibilizado, que vai ser enviada para o bebê, as temperaturas, tá? Principalmente a temperatura, a estimativa da temperatura da pele, ou se aquilo ali é uma berço aquecido ou incubadora que consegue, de fato, fazer a mensuração da temperatura da pele do bebê. Tá certo? Vamos adiante. Esse, pessoal, é um modelo de incubadora, uma incubadora de transporte. Então, a gente já está saindo do berço aquecido, tá? A gente está indo para a incubadora de transporte. Então, o berço aquecido era aquilo lá, tá? O berço aquecido, ele tem aquela função, ele é mais simples, também tem um controle de uma regulação de temperatura, né? Ele trabalha ou à base de lâmpadas, né? Ou então à base de resistência elétrica, e a incubadora. A incubadora, ela obrigatoriamente trabalha com a resistência elétrica para poder aquecer o ar, olha só, aquecer o ar que circula dentro da incubadora, tá certo? A incubadora, ela funciona da seguinte... Vamos lá, né? Vamos por partes. Vamos começar pela
pelas partes da incubadora. A gente vai utilizar essa incubadora de transporte aqui para poder mostrar as partes dela, uma vez que a estrutura básica é a mesma, que diferencia é o sistema de transporte, né? As rodinhas aqui, né? E o suporte para poder deslocar a incubadora para um lado ou para o outro. E os cilindros, né, dos gases medicinais também que acompanham a incubadora. Mas a incubadora em si, né, é a mesma. Nós temos a cúpula da incubadora, toda de acrílico, bem transparente, pelo mesmo motivo que as portinholazinhas, portinhola não, perdão, que as abas do berço aquecido que eu mostrei naquela hora também eram de acrílico e também era transparente. Você não tem como imaginar uma incubadora com material que impossibilite ou dificulte a inspeção ocular, né, visual do recém-nascido. Um colchão, obviamente, tá certo? Forradinho. As portinholas, pessoal. Por quê? Por que essas portinholas existem? Existem exatamente porque um bebê que está no incubadora, principalmente se ele for um prematuro extremo, de 32 semanas, vamos supor, alguém quer entrar, né? Permitir. Tá? Então, uma incubadora, tá certo? Que tem um recém-nascido, um prematurozinho extremo, não pode ficar sendo aberta o tempo todo. Por quê? Porque senão você quebra o controle de temperatura do recém-nascido. Então, essas portinholas, elas existem com essa função, tá? De quê? De fazer com que o profissional de saúde não abra toda a cúpula da incubadora, mas manuseie o recém-nascido utilizando as portinholas. Bota uma mãozinha aqui, bota outra mãozinha aqui e começa a trabalhar, né, com o recém-nascido. Tá certo? É claro que existem situações que vão ser que será necessário abrir a cúpula da incubadora. Contudo, né, podendo evitar a abertura da cúpula, você manuseia o bebê pelas portinholas. Tá certo? Bandejazinha metálica. Essa bandejazinha metálica, ela existe com um objetivo. Ela está aqui embaixo do colchãozinho e ela é removível principalmente pelo pessoal do raio-x, para poder colocar a chapinha do raio-x aqui, colocar lá dentro de novo o filme, né? Para poder fazer o raio-x, tá certo? Sem ter a necessidade de retirar o bebê de dentro da incubadora. Continuando, certo? Sem ter que retirar o bebê de dentro da incubadora, para nada, porque a questão da homeostase da temperatura é fundamental, certo? Bom, gente, e aqui essas partes aqui são específicas da questão de transporte, tá? Mas no contexto geral, a nossa incubadora tem essa disponibilidade aqui, tá certo? Tem local para soro, tá? Tem local para colocar o monitor, ou o oxímetro, que no caso de uma UTI neonatal, dificilmente, a não ser que o bebê tenha uma cardiopatia, dificilmente você vai ver um bebê acompanhado de um eletrocardiógrafo, você vê acompanhado de um oxímetro, né? Ou então um aparelho, um monitor, né, que está desabilitado os outros módulos e está habilitado só o módulo da oximetria, tá certo? Por quê? Porque mais de 90% dos eventos de parada cardiorrespiratória em recém-nascidos tem a sua origem na ausência do oxigênio, né, na hipóxia, não por eventos cardiogênicos, vamos por assim dizer, não por uma questão de cardiopatia. É claro que existem os bebês cardiopatas, né, mas um bebê via parar, o bebê fazer uma parada cardíaca, 90% das vezes é problema com a oxigenação tecidual, tá? Vamos continuar. Incubadora, pessoal. Incubadora, ela funciona nesse sistema aqui, tá? Ela tem um sistema de controle de temperatura, tem um sistema que controla a umidificação, tá? Que controla os gases medicinais e que controla a circulação de ar. Então, olha só, para você ver como a incubadora é uma coisa complexa, tá certo? A incubadora, o ar, tá? O ar comprimido, tá? Ela entra na incubadora, tá? Para poder circular e é aquecida pela resistência elétrica. Então, existe um painel que faz a manutenção dessa temperatura, você regula lá a temperatura do bebê, a temperatura da incubadora, tá certo?
de forma que nem permita que o bebê fique hipotérmico e nem faça que o bebê evolua para uma hipertermia, né? Da mesma forma, existe um controle de umidificação deste ar, que também é feito pelo calor, tá? O controle dos gases medicinais, porque dentro de uma incubadora, um bebê ele vai precisar de oxigênio. Por quê? Porque, volto a dizer, né? Bebê prematuro extremo, dificuldade de fazer troca gasosa. Então, o equipamento incubadora necessita ter esse sistema de controle de gases medicinais, tá certo? Para poder controlar a fração de oxigênio que vai ser ofertada àquele recém-nascido de acordo com a sua necessidade, né? Que o médico lá da equipe vai, né, identificar para aquele recém-nascido, tá? E, por fim, o sistema de controle de circulação de ar também. Então, a nossa incubadora ela tem todo esse sistema de monitorização. Certo? Adiante. Aqui nós temos o painel, pessoal, de uma incubadora, tá? Um painel muito comum de se encontrar. Na nossa própria maternidade aqui, né, a gente tem incubadoras com um painel muito semelhante a esse, tá certo? Onde você tem a temperatura do ar da incubadora, tá? Que ele mostra aqui. A temperatura de controle, pessoal, isso aqui é uma temperatura que você vai padronizar, tá certo? Você vai dizer, olha, eu quero que a minha incubadora ela fique com o ar circulando a uma temperatura de 35 graus, tá certo? E aí, ele vai te dizer a temperatura do ar na incubadora, tá certo? E a temperatura à medida que ele vai subindo. Então, olha só, são três painéisinhos aqui, né? Olha, quero que a minha incubadora fique a 35. Tá bom, beleza, tá bom. Então, vamos lá. Vai começar de onde? Vai começar de 25, tá certo. A temperatura que está saindo da incubadora, do ar da incubadora, sem nenhum tipo de aquecimento, está saindo a 25 graus. Ok, mas eu não quero 25 graus. 25 graus vai matar meu recém-nascido. Eu quero que esse bebê ele fique bem aquecido, quero que fique a 35 graus. Tá certo, então você vai deixar, antes de colocar o recém-nascido na incubadora, tá? Vai fazer com que a temperatura suba dos 25 até o mais próximo dos 35, tá? Então você deixa mais ou menos ali, a equipe trabalha geralmente com 15 a 30 minutos com a incubadora ligada para poder estabilizar a temperatura dentro dela. Ou seja, vai sair dos 25 e vai começar a aumentar. 25, 26, 26.1, 27, 28, 29, 30, 32. Eu penso que lá pelos 33 graus a 34 você já pode estar, né, colocando seu recém-nascido dentro da incubadora, tá certo? Aí liga e desliga, né, enfim, tá? Isso aqui é uma telazinha, né? Um painelzinho, né? Muito comum da gente encontrar nas incubadoras. Gente, aí só a nível de conhecimento, tá certo? Menores de 1,2 kg, temperatura satisfatória 34 a 35, não do bebê, do ar que circula na incubadora, tá? Bebê de 1,2 kg a 1,5 kg, 33 a 34,4, 1,5 kg a 2,5, 32 a 33,8, né? E acima de 2,5 kg, ou então maiores de 36 semanas de gestação, 32,9 ou 33,8, você pode estar regulando a temperatura desta incubadora. Certo? Aí nós temos, agora, pessoal, cuidados de manutenção dos berços e incubadores. Tá? Deixa eu ver. Café. Pessoal, o principal cuidado com uma incubadora é a sua limpeza. Tá certo? Essa limpeza, ela não pode ser realizada com qualquer tipo de substância. Por exemplo, e detalhe, eu estava conversando isso um dia desse com alguém, eu acho que era com o Michael, que eu estava falando sobre com isso aqui. A limpeza da incubadora, né? Não pode ser realizada por substâncias que deixam um cheiro muito forte. A água sanitária ela deixa um cheiro fortíssimo, entendeu? E
um bebê ele não suportaria ficar dentro de uma incubadora que foi limpa com água sanitária. A não ser, obviamente, que essa limpeza tivesse ocorrido há muito tempo e aquela incubadora não tivesse, né, sido utilizada mais e o cheiro já tivesse sido debelado, mas mesmo assim, isso demora, tá? Então, a limpeza, geralmente, ela é feita com álcool, tá certo? Álcool 70%, tá? E também tem que ser feito com um material que não agrida ao acrílico da incubadora. Salvo engano, o hipoclorito, tá? Ou água sanitária, também agride ao acrílico da incubadora, tá certo? Treinamento da equipe de saúde, gente, fundamental. Se você não tiver, se você, enquanto gestor, você não proporciona educação continuada dentro do seu serviço, você vai ter equipamento quebrando o tempo todo. Por quê? Porque vai ter funcionário que não sabe mexer. Professor, Oi. Em respeito a esse treinamento aí, quando eu cheguei lá na maternidade, pegaram todos os seletivados novatos, assim, que não tinha experiência nenhuma, e jogaram nas UTIs. Por quê? Porque os efetivos, eles estavam meio receosos de ir para a linha de frente, realmente. E eles deram umas capacitações lá, mas eles não queriam fazer. Para não ir. E até hoje eles têm uma resistência de ir para fazer algum tipo de treinamento, porque não querem ir para a linha de frente. Eu acredito. Acredito não, na verdade eu já vi também. Concordo com você. Eu já pude observar isso aí. Eu pude observar também colega que tinha recebido, como você falou mesmo, né? Tinha recebido treinamento para lidar. Isso foi no caso específico com bomba de fusão. O colega tinha recebido treinamento para poder lidar com bomba de fusão e não quis ser multiplicador daquele conhecimento para os outros colegas que estavam entrando. Porque, tipo, como é que eu vou dizer? Ele, eu acho que se sente traumatizado ou triste, não sei, enfim, não tem como definir o sentimento, né? Mas, né, porque não recebeu aquele tipo de treinamento e acabou aprendendo na marra, né? Então, foi e não se indispôs para não passar para o colega, né? Não ser multiplicador daquele conhecimento. Ou até mesmo aqueles que tinham recebido já treinamento, né? Mas no momento posterior, depois que já muito quebrou a cabeça e muito já sofreu para mexer no equipamento, aí de uma forma tardia, infelizmente, né, acabou, por fim, né, recebendo um treinamento, também não entende que deva ser multiplicador desse conhecimento, que é uma coisa muito triste, né, principalmente dentro de um serviço de saúde. É muito comum. Triste, mas comum de ver. Então, pessoal, teste térmico, tá certo? Obviamente, você tem que fazer... Ah, professor, mas tem lá, não tem mostrando na telazinha lá qual é a temperatura? Mas nós vamos confiar? Não, tem que ser realizado um teste para poder ver realmente se isso eu digo por experiência própria, que eu já vi isso acontecer. Eu fui admitir um recém-nascido uma vez, um bebê lá aí na UTI, e quando eu olhei para a incubadora, estava 34 ponto alguma coisa. Eu digo, tá bacana. Aí quando eu fui, o bebê estava vindo, aí eu sempre, graças a Deus, gosto de ter essas curiosidades, né? Eu tive a curiosidade de abrir a portinhola e meter a mão dentro, né, para sentir a temperatura do ar. Quase queima a minha mão. Aí eu digo, não pode ser um negócio desse aqui, não. Aí eu digo, caramba, né, a gente tem que ter esse cuidado. Aí eu fui e verifiquei que realmente não podia. Chamei outro colega para poder confirmar comigo. Eu digo, colega, vem cá. Aqui marca 34, mas isso aqui para mim não é 34 de jeito nenhum. A colega colocou lá a mão também e disse, não, né, isso aqui não tem condições. Aí eu digo, é verdade, não tem condições. Ou seja, nós conferimos que apesar de estar marcando 34 no painel, com certeza aquilo ali estaria talvez 37, entendeu? 37 graus, mais ou menos. O que provocaria um aumento da temperatura, né, absurda no bebê, possivelmente desidratação no recém-nascido. Né, pele ressecada e desidratação. Então, tem que fazer esses testes, sim, tá?
Cuidados com a eletricidade, pessoal. E cuidados com a eletricidade por muitos motivos. Primeiro, por conta do choque elétrico, é claro. Mas segundo, porque a incubadora, ela mexe com o quê? Com gases medicinais. Entre eles, qual? O oxigênio, tá? Então, oxigênio com eletricidade não dá certo, tá certo? Então, realmente, existe a necessidade de uma manutenção mensal preventiva, tá? Claro, de acordo com a disponibilidade dos equipamentos, né? E também né, do setor, do serviço. Mas o ideal é que seja organizada uma manutenção mensal preventiva eficaz para poder evitar, né, qualquer tipo de problema maior, como um incêndio, né? Enfim, a perda do equipamento é sempre o menor, é sempre no meu ponto de vista, é o mais insignificante. É claro que enquanto gestor, você também não pode pensar assim, mas se você for comparar a perda do equipamento com a perda ou então o dano num bebê, num recém-nascido, vixe, não tem comparação. Você perde o equipamento. O que você não pode de jeito nenhum é você causar dano, prejudicar ali o teu paciente, a tua clientela, principalmente uma clientela tão específica que são os recém-nascidos. Certo? E era isso, pessoal. Tá? Fica aqui para adicionar um título. Enfim, até a próxima aula. E aí, gente? Vou parar aqui a apresentação, tá? Tudo bem com vocês? Tudo. Tudo, Juliette. Querem falar, pessoal, alguma coisa? Era isso que eu tinha passado para vocês no dia de hoje. Sem dúvidas para mim. Do quê? Sem dúvida, Juliette. Tá ótimo. Oi, professor. Ok, também. Esse berço e Pode falar, tô... aquele primeiro berço específico lá de assim que o bebê que eu geralmente é usado na sala de parto. Ele não é o mesmo que faz a foto não, né? Cortou um pouco, Michael. Volta aí um pouquinho. Esse primeiro berço que o senhor apresentou, que tem a temperatura, o berço, estou falando do berço. Ele não é certo. O mesmo que é usado na foto, não, né? Assim, deixa eu... Tem um que é o biliberço, tá? O biliberço, ele é utilizado na fototerapia, ele é um berço aquecido, semelhante àquele modelo que eu mostrei, não o que fica no centro obstétrico, no centro cirúrgico. Não é o que tem como é que é, meu Deus do céu? Aquelas abazinhas, né, de acrílico. Não é esse. Não é aquele que tem a resistência aqui em cima, que foca, né, que distribui o calor no recém-nascido daquela resistência, né, que fica aqui em cima, não. É aquele outro berço que eu mostrei que tem as gavetinhas embaixo, tá certo? Que tem aquela campanulazinha em cima, tá? Aquele ali é um modelo de berço aquecido, mas existe um outro modelo que é o biliberço, que ele tem as lâmpadas da fototerapia, né? Ele é um berço aquecido, mas ele tem as lâmpadas da fototerapia exatamente para o bebê, né, que está internado na UTI neonatal por icterícia, né, icterícia que não é a fisiológica, icterícia, né, que ultrapassou os limites da icterícia fisiológica, né, existe um berço que é o biliberço, que a gente chama. Ok? Sim? Não? A Cássia mandou alguma coisa aí no chat. Ah, tá, desculpa, não vi não. Boa tarde, pessoal. Sim, tá normal para mim. Professor, vi no noticiário que profissionais deixaram a incubadora aberta e o bebê caiu. Horrível. É triste, Cássia. Mas, Ellen, né? Mas acontece,
né? Graças a Deus, em plantão meu, que nem vi, nem nenhum colega aconteceu algo parecido. Já soube de uma notícia como essa, não sei se foi aqui na maternidade daqui. Você sabe dizer se foi aqui? Eu já vi pelo Brasil afora, mas aqui eu não tô lembrado se aconteceu realmente aqui. Na incubadora não, professor, mas eu acho que foi mês passado. Na emergência, o pessoal receberam a paciente já com 10 centímetros, e aí, em vez de segurar ela lá e ter o bebê lá na porta, não, enviaram pro setor lá para ter o bebê, né? Quando chegou lá, das orquídeas, Quando chegou lá, ela não aguentou nem levantar da cadeira. Quando ela levantou, o bebê caiu no chão. Mas aí foi no parto, né? Realmente, o que não justifica de nenhuma forma, né? Porque a paciente deveria estar sendo assistida naquele momento. Agora, dentro aqui da UTI, da nossa UTI, eu não lembro de ter acontecido. Eu graças a Deus, já consegui evitar umas 2 vezes. Tinha um colega, um recém-admitido. Naquela época não tinha mais o pessoal seletivo, voltou agora, né? O pessoal do seletivo começou a entrar agora por conta da questão da Covid. Mas na época que teve o concurso de 2013, a gente recebeu na maternidade esse pessoal, né, que chegou do concurso, né? Já é um concurso velho, né? Já de 8 anos já. Mas o meu concurso, quando eu trabalhava no estado, eu era do concurso de 2007. Eu comecei em 2008. Né? 5 anos depois, a gente recebeu essa leve do pessoal de 2013, e aí o pessoal tinha muita dificuldade, principalmente para mexer na incubadora. Um colega lá, um técnico de enfermagem, ele estava, né, UTI, né, risco de infecção hospitalar o tempo todo, estava com um relógiozão no braço enorme, e o bebê com a porta da incubadora, da cúpula da incubadora aberta, o bebê lá, ele com um relógiozão, aí, e ele se virava para fazer alguma coisa. Foi na hora que eu cheguei ali no salão, naquela época, o alto risco ficava onde é hoje a UTI 2, não, perdão. O alto risco ficava onde é a UTI 1, UTI 1, que é grande agora, né? O alto risco foi lá para trás. Mas o alto risco ficava onde é a UTI 1 hoje. Aí eu entrei, aí ele estava lá, né, de costa, e o bebê lá. Assim, o bebê não, graças a Deus, ele não estava fazendo nenhum movimento de queda, entendeu? Mas você imagina, né? O colega de costa para o bebê com a cúpula da incubadora aberta, né? É complicado. É uma coisa que realmente você tem que correr para não acontecer uma tragédia. Certo, gente? Mais alguma dúvida, mais alguma coisa? Posso ser útil em mais alguma coisa? Para mim tá ok. Também, professor. Então, beleza, pessoal. Foi um prazer estar com vocês mais no dia de hoje, tá? Vou encerrar a gravação e vou, como eu sempre faço, disponibilizar mais tarde